Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Nós estamos estudando, lendo e aplicando algumas lições no Evangelho de Jesus segundo o registro de Marcos. Agora nós vamos finalizar Marcos capítulo de número 1, Evangelho de Jesus, né? E nós vamos focar aqui no versículo 40 até o versículo de número 45. A cura do leproso. Amém? E o texto vai dizer assim: aproximando-se dele um leproso. Ou seja, aqui já começa, tendo lembrado que todo o capítulo aqui, principalmente dos meados para o final do capítulo 1 de Marcos, quer enfatizar a autoridade de Jesus. Ou seja, João Batista prepara o caminho, Jesus é batizado, recebe ali a própria autenticidade do Pai, o Espírito que desce sobre ele como forma corpórea de pomba, tem autoridade para chamar os primeiros discípulos, eles o seguirem. Também tem autoridade para ensinar, tem autoridade contra os espíritos malignos, ele tem autoridade para curar diversos doentes e repreender diversos demônios, ele toca e alguém é curado, ele ensina como tendo autoridade. E agora nós estamos encerrando esse capítulo e o texto vai dizer que aproximou-se dele um leproso. Primeiro porque um leproso não poderia se aproximar de alguém que estava numa cidade ou em algum lugar. Lembre-se de que depois que Jesus curou a sogra de Pedro, os discípulos queriam que eles ficassem naquela região de Cafarnaum, de Betsaida, que era na parte norte de Israel, na região da Galileia. Eles queriam que ficasse ali em Cafarnaum. Mas Jesus ele se retirou para orar, e quando encontraram ali o próprio Jesus orando naquele deserto, Jesus partiu para outras regiões e os discípulos queriam que ele ficasse porque as multidões estavam indo até ele. E interessante notar que as multidões quer milagres, quer curas, e Jesus não quer ser conhecido simplesmente como um milagreiro, ele quer pregar o evangelho do reino. Vale ressaltar, meus amados irmãos, que aqui já no capítulo o versículo de número 40, quando aquele leproso se aproxima de Jesus, é em alguma região ali da Galileia, aquelas vilas, porque Jesus não permanece em Cafarnaum. E um leproso ele deveria estar separado. Leproso nunca poderia entrar numa cidade, ele deveria estar excluído da sociedade. Assim era no livro de Levíticos, no capítulo de número 13, no capítulo de número 14, também no capítulo de Números também fala, e em Deuteronômio. Então, meus irmãos, segundo a lei, eles deveriam estar separados, ou seja, fora das cidades, eles deveriam estar ali. E quando ele entrasse para pegar alguma coisa, tudo mais, se ele necessitar de alguma coisa, eles deveriam ter algum tipo de sinalização e clamar, dizendo imundo, imundo. Ou seja, ninguém poderia tocar em um leproso, porque senão ele se tornara impuro. Logo, esse leproso se aproximou de Jesus, ele quebra a lei e se aproxima de Jesus. E ele se aproxima de que forma? Rogando-lhe. E Mateus, ele enfatiza que ele o adorou. E aí o texto vai dizer assim, pondo-se de joelhos diante dele. Ou seja, nenhum judeu poderia se pôr diante de joelhos diante de nenhum ser humano. Só poderia se dobrar diante de Deus. Então, ao fato dele se dobrar de joelhos, né, ele clamar por ele, pedir essa ajuda, e o próprio Mateus enfatiza que ele o adorou, ninguém poderia adorar outro Deus, é um monoteísmo judaico. Shema, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ao Senhor somente adorarás. Então, aqui nós vamos observar que ele reconhece, o leproso, reconhece que Jesus é o Filho de Deus. E é interessante notar, irmão, que ele diz assim, ele dizia, primeiro ele vem diante dele, né? Quebrando a lei. Depois ele ajoelha-se, adorou, né? Exclamou, e disse-lhes, se queres, bem podes limpar-me. Observe, se queres. Isso aqui é fantástico. Por quê? Muitos têm essa argumentação, eu determino, eu decreto, como se colocasse Deus fosse um moleque que ele está atrás do balcão e você ordena que ele faça alguma coisa por você, como se ele fosse seu escravo, seu empregado. Não. Aqui ele diz, se queres, o Senhor pode, mas segundo a tua vontade, se tu quiseres, o Senhor pode limpar-me. Observe que a lepra não é considerado como uma cura simplesmente. É algo mais. Porque a lepra representava uma imundícia, uma impureza.
Logo, ele fala purificar-me, porque realmente na cultura judaica, quem era leproso, possivelmente ela tem muita correlação com o pecado. Então era preciso ser limpo, ou seja, ele quer estar de novo na sociedade, incluído na sociedade. Ele quer estar de novo ali com a sua família, desfrutando do seu lar. E observe, e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou. Então, Jesus, ele movido de profunda compaixão. Isso aqui vem de entranhas, de tripas mesmo, ou seja, no hebraico, tá? É colocar o miserável dentro das suas entranhas. Quando você se emociona, as suas entranhas, o seu interior, ele se move, né? Dá aquele frio na barriga. Já no grego, essa compaixão é traduzida como colocar o miserável no seu coração. Miser, de trapo rasgado, de que não vale nada, e córdia, de coração. Colocar o miserável dentro do seu coração. No hebraico, compaixão é colocar o necessitado, o miserável dentro das suas entranhas, no seu íntimo, se comover por alguém, pelo necessitado, essa empatia profunda. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão. Ninguém poderia tocar num leproso. Se ele tocasse, ficaria imundo. Mas Jesus tocou. É interessante que Jesus toca, por mais que no nosso pensamento ele quebra a lei, mas ele está acima da lei. E é interessante que ele, além disso, além de ele tocar, ele está como dizendo que ele está tomando o lugar do pecador, do imundo, do impuro. Ele está tomando o lugar daquele que é enfermo. Então, quando ele toca, é como se ele toma o lugar. E é interessante notar que agora nada pode deixar Jesus impuro, porque ele é perfeito, ele é puro, ele é santo. Na verdade, o impuro toca em Jesus e dele sai virtude, né? E dele sai virtude. Agora, nada e nem ninguém pode tocar em aquele que é santo e fazer com que ele, como Jesus, né, na sua santidade, fazer com que torne-se imundo. Mas Jesus tocou e disse-lhe: quero ser limpo. É interessante que Jesus responde exatamente aquilo que ele pergunta, que ele pede, né? Se queres, podes limpar-me, se queres. Aí Jesus diz: eu quero. Tu podes. Então, se eu quero ser limpo. Então Jesus responde conforme ele pergunta. É interessante que nós, necessitados, carentes da misericórdia de Deus, nós temos confiança e cremos, temos que fazer como esse, que foi até Jesus, que foi até ele, com fé, o adorou, e adorando-o, ainda ele pergunta: Senhor, se o Senhor quiser, ou seja, seja feita a tua vontade. Tem que ter mais fé para pedir para o Senhor fazer a sua vontade do que pedir aquilo que nós queremos. Ou seja, que Deus faça a vontade dele na nossa vida, nós precisamos de muita fé. Por quê? A vontade dele é perfeita e agradável, mas muitas vezes nós não queremos viver a vontade de Deus. Nós queremos viver a nossa própria vontade. E ele diz: se queres, o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode, mas é segundo a tua vontade, o teu querer. E o Senhor diz: eu quero ser limpo. E é interessante, e tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Ou seja, o leproso, ele deveria, quando ele ficava leproso ou tivesse algum sinal de alguma lepra, ele deveria ir até o sacerdote, e lá o sacerdote iria verificar, e se fosse lepra realmente, ele deveria ficar afastado. Se caso tivesse melhorado, ele deveria voltar e passar por um ritual para que ele pudesse então ali posteriormente voltar novamente depois de 7 dias, verificar se aquela manchas na pele havia desaparecido, ou seja, não é lepra. Ele tomaria um banho, ele rasparia a sua cabeça, todos os seus pelos do seu corpo, ele ofereceria uma oferta, ele estaria incluso diante da sociedade novamente. Mas vale ressaltar aqui, meus irmãos, que o próprio Jesus, ele curou e a lepra desapareceu. Imediatamente ela desapareceu. Ele ficou limpo na hora, tá? E tendo dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Ou seja, aqui não disse que ficou curado, ficou limpo, né? Porque era impuro. 43. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E ele vai advertir, severamente despediu. Despediu de que forma? Disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai e mostra ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Ou seja, como eu disse para vocês, o leproso deveria ir até o sacerdote deveria avaliar,
e ele, dentro da sua avaliação, então ele ofereceria uma oferta e ele poderia ser incluído novamente na sociedade. E o sacerdote iria dar a autenticidade de que aquele leproso realmente foi curado. E a lepra, normalmente, ela passava ali o tempo, né, muito tempo para poder, se a pessoa fosse curada, realmente. Agora aqui a lepra desapareceu imediatamente. Isso é maravilhoso. Versículo 45. Mas tendo ele saído, olha, ele vai desobedecer Jesus, que Jesus diz assim, ó, não diga nada a ninguém e vai ao sacerdote. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, em todas as partes iam ter com ele. Ou seja, vale ressaltar aqui que ele desobedece Jesus. Jesus falou assim, vai, não fala para ninguém, vai até o sacerdote. Ó, caladinho. Por quê? Porque ainda Jesus, ele precisava anunciar o evangelho. Primeiro, ele precisava pregar o evangelho. Ele não quer ser conhecido como curandeiro. Ele não quer ser conhecido como aquele que vai estar simplesmente ali para fazer os nossos desejos, nossos caprichos. Não, ele quer pregar uma mensagem mais profunda. Há uma lepra mais profunda, a lepra do pecado. E essa lepra do pecado tem tirado muitas pessoas do foco de servir a Deus. Ou seja, o pecado é impedimento entre o nosso relacionamento entre nós e Deus. Ele impede esse relacionamento. Estamos separados de Deus por causa do pecado, mas por meio de Cristo Jesus, ele veio nos limpar através do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Uma vez só, de uma vez por todas. Ou seja, ele é o elo, ele que liga a Deus, ele é o mediador entre Deus e os homens. Porém, essa mensagem de redenção, era preciso, o povo tem espaço para essa mensagem. E é interessante que quando o povo enfatiza ele como milagreiro, eles querem suas bênçãos, suas benesses, porém não querem a sua mensagem. Como muitos hoje é assim. E quando ele desobedece Jesus, quando Jesus diz para nós obedecermos a ele, nós devemos obedecer. Quando ele desobedece a Jesus, coloca um problema para Jesus. Jesus já não pode entrar mais na cidade. Jesus tem que pregar nos desertos. Ele fez uma coisa boa, mas ele desobedeceu. Então, nem sempre a gente tem que fazer aquilo que a gente pensa que é bom. A gente tem que ver se está segundo a vontade de Deus. Paulo queria pregar na Ásia, mas Deus falou para ele assim, não, você vai pregar na região da Europa, ou seja, na região de Filipos. E o evangelho cresceu na Europa. Então, meus amados irmãos, vale ressaltar que nós devemos obedecer ao Senhor. E o foco do ministério de Jesus é curar a lepra do pecado. Tem uma lepra terrível que atinge todo o ser humano. E todos os seres humanos, Romanos 3:23, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas saiba de uma coisa, Cristo pode perdoar os nossos pecados e nos limpar e nos purificar de toda a lepra. Mas vá até Ele, confie nele, se dobre, reconheça que Ele é Senhor e peça que Ele quer fazer, Ele quer purificar, Ele quer fazer um milagre extraordinário, principalmente na nossa vida espiritual. Deus abençoe em nome de Jesus.